Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou começar uma nova série aqui no canal. Vou contar pra vocês como foi a nossa experiência na Califórnia em 2018. Pra quem tá chegando por aqui agora, eu sou a Renata e nesse canal eu conto as minhas experiências de viagem junto com meu marido Marlon, mais conhecido como Puka. Ele não gosta muito de aparecer por aqui, mas sempre que possível eu dou um jeitinho de mostrar ele pra vocês também. Nos vídeos anteriores eu falei sobre nossa primeira experiência de intercâmbio, que foi nos Estados Unidos. Vou deixar a playlist completa para vocês maratonarem aqui, caso ainda não tenha assistido, e quem já assistiu, bora assistir de novo e relembrar. E também eu contei como foi o nosso intercâmbio na Irlanda durante 8 meses estudando inglês. Também vou deixar o link por aqui. Bora falar sobre a nossa primeira experiência na Califórnia então? Em 2017, quando a gente voltou da Irlanda, o nosso objetivo era se estabelecer aqui em Floripa, né, cidade que a gente vive, e procurar emprego, tudo bonitinho, né? A gente conseguiu trabalho em finalzinho ali 2017, outubro, novembro, só que daí a empresa que o Marlon tinha entrado, no início de 2018, convidou ele para ir para Califórnia trabalhar direto num cliente. E eu, que não sou boba nem nada, né, aproveitei a oportunidade e fui junto. Eu fiquei 3 meses na empresa que tinha me contratado e daí, no final da experiência, eu acabei não dando continuidade. E aí, a gente já começou uma experiência bem diferente, né, de viagem, porque a gente foi separado. Nossa primeira viagem, né, internacional, que a gente não viajou junto. O Marlon, ele foi, acho que no início de março ou na metade, e eu já fui no finalzinho de março. Então, foi a minha primeira experiência andando de avião sozinha e ainda um voo, né, internacional. Então, o Marlon já tinha ido, né, já estava lá se estabelecendo, tudo certinho. E eu fui, acho que eu viajei dia 26 de março, por aí. Eu lembro bem porque dia 27 de março, aniversário do meu pai, eu já estava lá. E essa primeira experiência de viajar sozinha, eu tava super empolgada. Minha mãe tava morrendo de medo, né, mãe? Mas foi bem diferente, né? Porque agora eu já tinha o domínio do inglês, não a fluência, mas já conseguia me virar bem, né? Na época, pra andar em aeroporto, tudo. Mas eu iria passar pela imigração nos Estados Unidos sozinha, né? Então eu tava bem nervosa quanto a essa parte. E saindo aqui de Floripa, foi a pior turbulência que eu peguei na minha vida. Então, assim, olha que já viajei bastante. E de São Paulo eu peguei um outro voo, daí sim, direto para os Estados Unidos. Eu não me lembro agora se foi por Atlanta ou se foi pro Houston. Mas é nesse primeiro voo que quando a gente chega que a gente passa pela imigração, né? E eu tava bem tranquila, né? Então falei que tava indo de férias, né? Passar férias e me encontrar com meu marido que já tava lá. Então foi bem tranquilo, o policial fez bem pouquinhas perguntas assim e logo me liberou ali, dando a permanência de 6 meses, né? E dali, dessa cidade, eu peguei um outro voo, daí sim pra São Francisco, né? Um voo ali, eu acho que de mais umas 4 horas e pouco, por aí. E a gente não tava em São Francisco, né? A gente tava na Califórnia, mas a gente tava numa cidade que faz parte do Vale do Silício. O Vale do Silício, ele é composto por várias cidadezinhas, né? Onde fica Stanford, a universidade bem famosa que tem na Califórnia, onde ficam as principais marcas, né? Apple, LinkedIn, Facebook, Google também. Então os escritórios ficam todos lá, mas em cidadezinhas pequenininhas, né? Não ficam em São Francisco, né? Então a gente morou em Sunnyvale, que era onde ficava esse cliente que meu marido trabalhou. E para eu chegar nessa cidade, eu teria que pegar um Uber ou um metrô. Mas eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, o Júnior. Beijo, primo. E foi muito legal passar esses 6 meses lá, tendo ele por perto, né? Depois eu vou contar várias histórias que a gente teve lá, vários passeios, que ele tava junto também. Então a gente combinou e ele foi me buscar no aeroporto.
Então, primeiro, minha chegada ali já foi super bem recepcionada, né, por ele. E nesse primeiro dia, então, ele me levou, assim que a gente chegou, a gente foi comer. E foi a primeira vez que eu fui num Panda Express. Aqui no Brasil, posso dizer que assim, eu não sei se tem aqui no Brasil, pode ser que São Paulo, Rio tenha, mas é um restaurante, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. É um restaurante de comida chinesa, e daí eles têm, né, tipo um buffet, eles que servem, mas daí a gente escolhe, é como se fosse um fast food, né, de comida chinesa. E daí a gente escolhe qual opção a gente quer, e tem um frango, que é um frango empanado com molho de laranja, assim, então ele é um frango agridoce, mas ele é crocante, gente, assim, ó, até hoje eu não comi franguinho chinês melhor do que esse frango no agridoce com molho de laranja. E é muito bom, recomendo pra quem for pros Estados Unidos provar o Panda Express. Depois de comer no Panda, o Júnior me levou pra conhecer a casa dele, que ficava em Redwood City, e dali a gente foi pra Sunnyvale pra ele me deixar no hotel que eu e o Marlon moramos durante todo o período da nossa experiência na Califórnia. Sim, gente, a gente morou num hotel, mas era um hotel bem diferente, era o Residence Inn by Marriott. São hotéis que eles são casinhas, né, são flats, que tem ali a cama, óbvio, né, cama grande, queen, banheiro com banheira, espelho bem grandão, e ele tem, tipo, sofá com TV, né, uma mini salinha, mesinha de escritório, e o mais legal, tem cozinha, e cozinha super completa, geladeira grande, não é frigobar, né, geladeirão mesmo, micro-ondas, panela elétrica de arroz, fogão com forno elétrico, fogãozão mesmo, assim, com forno elétrico, o que mais que tinha? E todos os utensílios de cozinha básicos ali que a gente precisa. Ali já tinha o flat com tudo, né? E ele tinha piscina, churrasqueira, lavanderia, academia. Então, assim, hotel super completo. Tinham computadores para quem quisesse fazer algum trabalho, impressora. E ele também tinha happy hour 3 vezes por semana, nas segundas, terças e quartas. Ali por volta, acho que começava umas 6, 6:30 por aí. E esse happy hour sempre tinha bebida de graça, então tinha cerveja, tinha vinho e refrigerantes, água também. E sempre tinha uma comida de uma nacionalidade diferente. Então a gente comeu, tinha cachorro quente, tinha comida mexicana, tinha hambúrguer, tinha pizza, tinha comida árabe, sempre tinha alguma comida assim, né, de cardápios de culturas diferentes. E era bem legal, né? Então, quando o Marlon chegava do trabalho, mas as outras pessoas da empresa dele que também estavam lá, né? Então a gente sempre se reunia ali na recepção do hotel, onde acontecia o happy hour, e ficava ali até finalizar o happy hour antes de ir pro quarto, né? E o mais importante, né? O hotel tinha café da manhã, mas vou confessar pra vocês que todo dia comer a mesma coisa durante 5 meses acaba enjoando, né? Então, mas era um café da manhã bem completo. Dava pra fazer o seu próprio waffle, máquina de waffle ali, né? Tinha frutas, tinha iogurte, tinha alguns tipos de pães, croissant, tinha arroz, tinha salada. Porque daí, como tinham nacionalidades diferentes, né? Tem outros países que eles comem comida no café da manhã, né? Diferente da gente, dos Estados Unidos, que vai mais na pegada ali de ovos mexidos. Também tinha ovos mexidos. Às vezes tinha panqueca, tinha mingau. Então, várias comidas típicas, né? De lugares diferentes, mas por conta do que as pessoas comem no seu café da manhã, né? Então, acabava que eu não ia todo dia, porque dava uma enjoada mesmo, assim, né? Até o cheiro ali todo dia. Era sempre igual, assim, não mudava. Então, às vezes eu ia lá, pegava iogurte, pegava algumas coisas, não comia ali, né? Levava pra comer no quarto, ou comia ali com o Marlon antes dele ir trabalhar. Então, eu ia dando uma intercalada ali também pra não ficar naquela rotina de sempre ali todos os dias, né? E na própria recepção do hotel, durante o dia ali, né, tinha café à vontade, chá, eu acho que também tinha, e tinha cookie, gente, um cookie maravilhoso. Então tinha uma bandeja lá todo dia de cookie, que eu podia ir lá todo dia pegar um cookie. Eu não ia, tá? Eu não ia. E que mais? E tinha também uma cesta com frutas. Sempre tinha laranja, maçã, banana, então
bem servido, assim, um hotel bem completo mesmo, assim, muito legal o serviço deles, né? Os amenities, como se fala. Perto do hotel que a gente ficou não tinham muitas coisas que daria pra fazer a pé. O que era mais próximo a pé era um supermercado Whole Foods, que é uma rede de supermercado que não me lembro que ano, mas ela foi comprada pela Amazon, né? E é uma rede de supermercados um pouco mais voltada para uma pegada mais saudável, né? Então, por exemplo, lá não vende Coca-Cola, vende refrigerantes com uma pegada mais fit. E então a gente gostava de ir lá para comprar carne, né? Frutas. Era muito legal porque tinha uma. Agora aqui no Brasil isso já tá mais consolidado, né? Mas na época não tinha, pelo menos aqui em Floripa não tinha, que eram os legumes picadinhos em potinho, frutinha picada, aquela máquina que faz suco na hora, né? Coloca a laranja, o suco já sai pronto ali, integralzão, né? E isso na época não tinha no Brasil, então eu achava o máximo, assim, os legumes verdes, né? Recebendo o chuveirinho de vez em quando para manter frescos, né? Muito legal, assim. E então a gente ia, às vezes, a pé ou de Uber, né? E perto também tinha um McDonald's. O Walmart, ele era do outro lado da rodovia. Então, pra gente ir no Walmart, que daí a gente fazia compra de coisas mais básicas, mais baratas também, né? Daí a gente precisava ir de Uber. Até dava pra ir a pé, mas daí era um pouco mais longe, né? E pra trazer as compras também seria ruim. E pra ir pro centrinho da cidade, daí a gente tinha que ir de Uber ou pegar o shuttle, né? O transporte do hotel que eles ofereciam. E daí solicitar para eles levarem, né? Combinar um horário que eles levavam em alguns horários ali específicos, o pessoal que ia trabalhar no centro da cidade. E daí dava para pegar uma carona, de vez em quando eu fazia isso também. E o Marlon, ele trabalhava no centrinho, né? Então de vez em quando eu pegava esse shuttle da empresa para ir me encontrar com ele, às vezes quando tinha happy hour, né? E daí eu pegava o último shuttle ali e a gente se encontrava pro centrinho. Às vezes eu ia almoçar com ele também, e daí ia de Uber. E daí eu almoçava com ele num dos restaurantes que tinha no centrinho, né, na rua principal. E às vezes também a gente ia na Target, né? Bom, gente, é isso então. Esse primeiro vídeo eu queria fazer mais uma introdução, né, de como foi a minha chegada na Califórnia. E nos próximos vídeos eu vou contar mais pra vocês sobre Sunnyvale, trazer algumas curiosidades sobre a cidade, como foi a nossa experiência por lá durante esses 6 meses, o que a gente fazia no dia a dia e depois vou trazendo para vocês ali também cidades que a gente viajou, os lugares que a gente conheceu. Então, se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações e fica por aí porque tem muito conteúdo legal sobre a Califórnia. Valeu, pessoal, até a próxima!